Bom, boa noite, gente. Bom domingo. Já estamos no final do domingo. Eu recebi uma mensagem daquele meu amigo, o mesmo que me pediu para fazer essas leituras do Lacan. E ele pediu para que antes de eu entrasse na parte 3 de função e campo da fala e da linguagem, que é as ressonâncias da interpretação e o tempo do sujeito na técnica psicanalítica, eu falasse com vocês um pouco do texto que ele me mandou. Ele me deixou claro o seguinte: existe um preço muito alto para que a gente consiga chegar tanto a ser analista quanto a terminar uma análise. E ele fala que a incerteza ou a falta de confiança nesse campo na situação atual, sobretudo, que são provocadas pelo crescente número de pessoas que se dizem curandeiras ou fazedoras de milagres, que anunciam fórmulas fáceis e rápidas de cura, ludibriando muitos enfermos que estão à procura de um alívio físico e mental, de uma ajuda de tratamentos psicológicos ou psicanalíticos. Despertam muitas vezes entre esses sinceros buscadores desta ajuda psicológica, psicanalítica, enfim, de poder fazer o sujeito do inconsciente falar, a descrença e a confusão, ao ponto de afastá-los, em definitivo, de participar de qualquer iniciativa que os leve a um processo de tratamento, sejam eles analisáveis ou não analisáveis, simplesmente tratáveis por meio de terapias. Também afasta aqueles que gostariam de estudar em grupos, e afasta também os que já chegaram a um estágio de evolução, que já passaram pelas instituições e que querem continuar e acabam fazendo um percurso sozinho. Então, em vez de a gente se agrupar e fazer as coisas em conjunto, a gente acaba fazendo cada um o seu caminho sozinho. Essa complexidade de opiniões, ele diz, é uma expressão da época atual que gera em todos os campos da pesquisa, sobretudo no caso que ele está tratando, da pesquisa psicológica, mental, muita intranquilidade e perturbação, tanto para os usuários como por aqueles que estudam. Os que estudam, eles passam o tempo inteiro na internet buscando qual é a última descoberta da ciência aplicada, porque a própria ciência muda, a cada 48 horas já é outra coisa. Então, o que era proibido de ser consumido hoje, não. Hoje isso é o que faz bem para a saúde. Então, a situação está muito difícil. Ele diz que a gente pode dar um jeito de ajudar a essas pessoas que realmente querem buscar um caminho com relação a escutar o que ele chama de a voz do silêncio. Eu já falei disso para vocês. E, segundo ele, ela ressoa no coração. Eu tive a experiência de uma pessoa há pouco tempo na clínica. Ela, quando se deitou, e o silêncio, embora não tivesse rua, fizesse barulho, mas o silêncio que ela ouviu dentro dela, dentro no divã, foi tão horrível. No início eu esperei e dali brotou uma maravilha de coisa.
Quer dizer, foi importante ela passar. E Lacan trabalha. No seminário da Carta Roubada tem um espaçozinho matemático para o silêncio. O silêncio é importante, a voz do silêncio é importante. Porque ali a pessoa encontra a resposta de muitas perguntas. A requerida indicação vai surgir no caminho dela e a direção se tornará reconhecível. Realmente foi o que exatamente aconteceu com essa pessoa no meu dia. Ele diz também que, por favor, nós jamais devemos convencer os outros com aquilo que a gente acha que é certo. Por exemplo, a gente pode falar quando a gente está fazendo o papel de plateia, está no eixo A, a linha, naquela conversa que faz de conta que está conversando e não está, de coisas que a gente até faz para encontrar espaços mais elevados na gente. Eu faço meditação, eu assisti o tal show, aquelas coisas mais simples. Não tem nada demais. É só uma maneira de ouvir tal música interessante. São maneiras de abrir uma luz na cabeça da pessoa. Mas não é para influenciar, vai ao show do Zequinha. Não é nada disso. É só para soltar as coisas. As pessoas têm elas mesmas que decidirem o caminho delas. Na maioria das vezes, elas necessitam um processo de amadurecimento que consiste em acumular novas experiências, mesmo que elas resvalem por caminhos obscuros e confusos. A gente lá de trás do divã não tem como mudar isso. A exigência da disciplina, tal como é esperada de um analista, Lacan, por exemplo, mostra uma super exigência, ela não é adequada aos neófitos, quer dizer, aqueles que estão começando, que recém começaram a andar nessa trilha. Normalmente eles se assustam, eles se amedrontam, ainda mais se eles forem parar num ambiente onde se fala lacanês. Lá é muito mais difícil entender. Eles se sentem muito pequenininhos e muito longe do que precisariam aprender. Então eles se esquivam até de ir para as análises, de ir para os cartéis, de ir para as jornadas, de apresentar os trabalhos. Eles têm medo. Então o que eles fazem? Eles preferem ir àqueles lugares onde tem grande repercussão. O fulano vai falar. Porque ali eles são anônimos sentados numa plateia. Eles vão sair dali sem ter que dar o depoimento ou a prova de que eles sabem ou não sabem. Porque eles não estão sendo bem cuidados. O caminho que a gente chega, os analistas mais velhos, numa busca de aperfeiçoamento, é muito longo. E muitos se perdem pelas veredas laterais. Vocês veem o pessoal que seguiu o Masterman, ou que seguiu a psicologia do ego, que seguiu aquela senhorinha que eu falei ontem, né, no vídeo que eu até me queixei, ela disse que ninguém leu Lacan, ninguém leu, Lacan não gostava de Melanie Klein. Quer dizer, as pessoas vão acreditando em pessoas que dizem coisas que não dizem nada. Uma vez eu fui a uma jornada, e não vou dizer quem era a criatura, e ela puxava o lobo romeano para cá e para lá. Mas o lobo romeano estava do mesmo jeito, não tem como fazer com o lobo romeano. Ela estava enganando as pessoas. E todo mundo achando que ela era uma grande autoridade em topologia. E eu estava com uma moça que foi quem me levou, eu falei, por favor, avisa que ela não é grande autoridade em topologia, coisa nenhuma, ela está embrulhando vocês. Eu estou fora disso.
Bom, então, ele diz que para a gente melhorar essa situação, a gente tem que pegar leve, que entender que esse desejo de chegar onde nós, mais velhos, já chegamos, exige um preço muito alto. Até a gente sabe que passou por coisas horríveis, né? A gente não foi leve a nossa formação, nem é. E a gente tem que deixar as pessoas, sejam os analisantes em si, ou os analisantes que vão se tornar um dia analistas, andarem com as próprias pernas. Uma vez que elas pensam ter encontrado alguma coisa melhor, a gente não deve querer influenciá-las. Se elas vão para um lugar errado, se perdem, você considera que é errado? Pode ser uma errância delas, elas vão lá na ponta achar o lugar correto. Não vai fazer muita diferença essa perda de alguns anos. Sobretudo se você pensar hoje na física. A física não pensa mais o tempo da maneira, assim, o tempo, né? Às 3 horas, às 4 horas, às 5 horas, o tempo é completamente diferente. Então, o nosso caminho, ele diz que eu lembre a vocês, meus colegas mais velhos, que eu explique aos mais novos, o nosso caminho também foi longo e vem sido longo até a gente chegar ao ponto em que a gente se encontra. E esse ponto, por sua vez, é sempre variável. Por exemplo, eu me meti agora com a ideia que eu quero estudar chinês. A gente não para, os analistas não param. Quanto mais a gente entra na psicanálise, mais a gente entra na psicanálise. E mais a gente quer saber sobre ela. Lacan estava aqui nessa idade com 52 anos, 53, 52. Ele já estava bastante avançado nessa necessidade de crescer. E cresceu até morrer. Né? Morreu em 81. Não parava. A gente vai até não parar. Doutora Anísia da Silveira foi até não parar. Não era psicanalista, era psiquiatra. Freud foi até não parar. A gente não para. Então, ele me disse que está sempre à minha disposição, qualquer coisa que eu precisar de ajuda. Mas que eu lembrasse só vocês que é assim mesmo, o neófito vai ter dificuldade. Aquele que nem sabe o que é psicanálise está escapando porque só encontra impostor pela vida. Aquele que já está em andamento se engana às vezes e troca de caminho porque encontra um caminho mais simples e mais sedutor, mas daqui a pouco ele vai voltar talvez porque ele era para ser psicanalista. E que a gente vai ter sempre um caminho muito difícil. Difícil de levar as pessoas e difícil para a gente mesmo. Foi isso que ele me pediu para mandar para vocês de respostas de bom domingo, de bom início de semana. Um grande abraço.